Olá, boa tarde a todos. Professor Guilherme aqui para mais uma aula do sexto ano de Ciências Sociais. Bom, pessoal, então vamos continuar os nossos estudos aqui, né? A gente tinha terminado no final do livro 8, né? No qual eu já tinha explicado para vocês a respeito de como o trabalho ele se mudou, né, durante os anos, né, como que era o trabalho na antiguidade, que era o trabalho escravo, depois veio o trabalho na Idade Média, que era a troca de favores, né, que as pessoas moravam mais no campo, fazia todo o serviço do campo ali para poder morar ali no local. Depois se torna o trabalho na Idade Moderna, onde a escravidão volta à tona, né? Ela não tinha deixado de existir, mas na Idade Média ela ainda era bem mais fraca. Mas na Idade Moderna ela volta a ser muito forte, né? Só que agora a escravidão mais voltada para os negros, né? Ali que os europeus, por conta do preconceito e racismo, começou a escravizar o povo negro africano, certo? Nas colônias. E depois falei um pouquinho também do trabalho na Idade Contemporânea, que é o trabalho como nós conhecemos hoje, né? Relação entre patrão e empregado, né? Então você vai trabalhar na minha fábrica durante tanto tempo e vai receber esse salário. E isso no início, né? No início das indústrias era muito exploratório, né? Os patrões exploravam muito os empregados aí. Bom, e na página de agora, né, na 182, a gente vai estudar sobre trabalho no Brasil, né, sobre o trabalho aí no nosso país, no Brasil, como que ele foi feito. Bom, aqui começa falando para vocês que o trabalho no Brasil, né, antes da colonização, era o trabalho feito pelos indígenas, né? Os indígenas sempre viveram aqui no Brasil e eles trabalhavam de uma forma, como fala aqui no livro, subsistência, né? Tinha esquecido, subsistência, que é você só trabalha para conseguir o que você precisa, né? Já falei isso para vocês. Então, eles plantavam só o suficiente para comer, né? Caçava só o suficiente para comer, é, buscavam água o suficiente para beber aquele dia, construíam roupas o suficiente só para aquela estação, ou coisa do tipo, né? Então só trabalhavam para ter o necessário, né? Eles não tinham essa mentalidade de acúmulo, ficar acumulando coisa, né? Juntando um monte de coisa, né? Para poder ter cada vez mais. Não, eles só faziam o necessário mesmo para aquele dia. É, Até que os portugueses foram chegando, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a escravizar os índios, né? Escravizavam eles. E é interessante a gente ter uma noção aqui porque os índios, os portugueses, eles davam pequenas bugigangas para os índios, né, em troca do trabalho, como espelhinhos ou algum brinquedinho, coisa do tipo, né, em troca do trabalho dos índios, mas isso não deixava de ser uma escravidão, né, porque os índios tinham que trabalhar muito. E é claro que os índios, né, eles não aceitavam muito bem isso, né? Eles não aceitavam ser escravizados e muitos acabavam fugindo, né? Se revoltavam com a escravidão e fugiam. Até mesmo porque os índios eles não estavam acostumados, né, com esse tipo de trabalho. Como eu expliquei para vocês, eles nunca trabalhavam tanto, porque eles nunca precisavam trabalhar tanto, né? O Brasil sempre foi um país com muita comida, com muita água, né? Então não precisava trabalhar loucamente, né? O inverno aqui não neva, então eles conseguiam se aquecer tranquilamente. Então eles nunca tiveram essa necessidade de ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quando os portugueses chegaram, né, e escravizaram eles, muitos acabavam se revoltando e fugiam, né? Fugiam nas matas. E era muito fácil para os índios fugirem, porque eles conheciam as matas, eles conheciam o local. Então, muitos conseguiam fugir e dava muita dor de cabeça para os portugueses. É por isso, esse é um dos motivos, né, de que os portugueses vão trazer os africanos para cá. Né? Um tempo mais tarde, eles começam a trazer os africanos, porque os africanos não conheciam o local, então era mais difícil de fugir.
Os africanos também tentavam fugir, também não aceitavam bem a escravidão, porém, os africanos eles tinham um sistema de trabalho, né, mais ativo do que os índios. Então, lá no país deles, né, na África, eles acabavam trabalhando mais do que os índios aqui. Então, escravizar eles, né, era um pouco mais fácil para os portugueses, né, porque eles já estavam um pouco mais acostumados com o trabalho e eles não conheciam o local, diferente dos índios brasileiros. E além disso, os negros, né, eles eram moedas de troca também, né? Os escravos nesse tempo eram tratados como mercadoria, então podia vender e comprar. Os índios também, mas pagavam menos para os índios do que para um negro. Então, né, começaram a trazer muitos africanos para cá, para esse tipo de trabalho, né, o trabalho escravo, vai estar falando aqui. E tempos depois, né, no ano de 1888, a escravidão no Brasil é abolida, né? Então a escravidão dos negros passa a ser proibida, né? E os negros estavam livres, libertos, né? Não eram mais escravos. E aí precisava de gente para trabalhar aqui no Brasil, né? Não tinha mais escravo, então precisava de pessoas para trabalhar, né? A questão da abolição também pelo motivo que eu já expliquei, né? As fábricas começaram a surgir e precisavam de pessoas para comprar produtos. Escravo não tem dinheiro, então precisava de pessoas com pelo menos um pouco de dinheiro para comprar o produto, né? E o dono da fábrica enriquecer cada vez mais. E aí, né, como eu estava falando, precisava de pessoas para trabalhar aqui no Brasil, porque a escravidão foi abolida. E mesmo os negros procurando emprego, né, aqui no Brasil, muitos não queriam contratá-los, porque ainda existia o preconceito e o racismo, infelizmente. Então começaram a chegar muitos imigrantes, né? Muitos europeus para cá, como franceses, japoneses também, né? Alguns asiáticos, italianos, vieram muito italiano para cá, para trabalhar aqui no Brasil, né? Nas fábricas que começaram a surgir. Porém, o trabalho nessas fábricas era muito exploratório, né? Os patrões, eles exploravam muito. Tinha que trabalhar, como eu já falei, 16, 18 horas por dia, pagava muito pouco, o empregado não tinha direito nenhum, não tinha dia de folga, não tinha férias, não tinha nada disso. E os imigrantes que vieram da Europa, eles já estavam... as indústrias já tinham se formado lá na Europa anos atrás. Então eles já estavam melhorando com essa questão lá de trabalho e tudo mais. E os europeus começaram a achar ruim, né? Falou, não, lá da onde eu venho não é tanta exploração assim. Por que tá explorando tanto aqui os trabalhadores? Né? Então começaram a se revoltar, né? Começa a ter uma certa revolta ali contra essa exploração. É aí que um grupo, né, de anarquistas italianos, eles vão formar os primeiros sindicatos aqui no Brasil. Sindicato é basicamente uma organização ali, né? Os trabalhadores se organizaram, os trabalhadores das fábricas, e falaram, não, vamos pedir os nossos direitos. Vamos pedir pelo menos uma férias, um dia de folga, vamos pedir a gente ter direito de ter atestado médico, coisas do tipo, né? Começaram a reivindicar direitos, né? A pedir direitos. E se os patrões não concordarem, a gente vai fazer greve, a gente vai fazer manifestação, a gente vai protestar contra isso, a gente não vai trabalhar, né? Enfim. Isso eram os sindicatos, tá, gente? Essa organização é esse grupo de trabalhadores organizados que lutavam pelos seus direitos. E assim surgiu os sindicatos no Brasil, né? E os sindicatos é uma coisa que tem até hoje. Até hoje existe aí sindicatos de tudo, né? A maioria das profissões tem sindicato. Sindicato dos professores, sindicato dos metalúrgicos, né, para quem trabalha em metalurgia, sindicato dos pedreiros, sindicato de basicamente dos comerciantes, de tudo, tá, pessoal? Existem muitos sindicatos aí que lutam pelo direito do trabalhador, né? Então o sindicato vai falar assim, olha, você está trabalhando nisso, você tem direito a esse salário e a esses direitos. Se o seu patrão não estiver te dando essas coisas,
Então, a gente vai lutar, protestar, manifestar contra isso ou até mesmo processá-lo, certo? Então, essa foi a formação dos sindicatos aí no Brasil. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Por hoje é isso, tá? Assim a gente encerra o livro 8 e na próxima aula a gente começa o próximo livro. Tá joia? Obrigado pela participação de todos. Valeu, tchau, tchau.